Olá, estava tomando o meu café da manhã e meditando em algumas coisas que no nosso cotidiano nós observamos, são coisas que acontecem inevitavelmente e que nos traz motivos para pensar, para meditar sobre elas. E eu estava meditando sobre a ansiedade. Tenho outros vídeos já feitos, gravados, falando sobre a depressão. A depressão e a ansiedade são duas enfermidades com sintomas bastante similares. Hoje eu venho tratar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? As causas da ansiedade. Por que nós padecemos com a ansiedade? A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. A ansiedade nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego e nos asfixia. Ela rouba nossas forças também, embaça os nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. A ansiedade é um mal que atinge todos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, homens e mulheres, adultos e crianças. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência de comunhão abrem a porta para a ansiedade. Então nós sabemos o que acabamos de descobrir, né? O que significa a palavra ansiedade, que na língua grega significa estrangulamento. Quer dizer, algo que está sendo dilacerado, que está sendo estrangulado. A ansiedade nos tira o oxigênio. Uma vez nós nos sentimos ansiosos, que quer dizer estrangulados, né? Sentimos a asfixia e perdemos oxigênio. Isto é uma realidade. A pessoa num estado excessivo, numa crise de ansiedade, ela pode até mesmo perder a vida, pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, ela pode ter um infarto, ela pode sofrer muitas consequências gravíssimas ou até mesmo fatais, como já mencionei. Então é importante saber que a ansiedade não é algo simples, não é algo que nós devemos desprezar. Uma pessoa com estado de ansiedade pode sofrer danos grandes ou até mesmo fatais. É importante saber que é algo a se observar, é algo a se levar em consideração e a buscar tratamento. Bem, as causas da ansiedade, nós sabemos que o que leva o homem a esse sintoma de ansiedade, uma das coisas, e são fatores que podem ocorrer um fator que pode ocorrer tanto com pessoas adultas, como homens, mulheres, crianças, pessoas cultas, né, doutores ou mesmo pessoas analfabetas, independente da classe social.
independente do grau de instrução, de escolaridade, independente de qualquer coisa, nós podemos ser afetados e acometidos pela ansiedade, né? É uma doença que atinge toda a humanidade, assim como a depressão também. E as causas que nos levam a esse estado de ansiedade, muitas vezes extremo, né, está bastante em evidência. A pressão da vida moderna é uma das coisas que nos leva a padecer com a ansiedade. Essa pressão que nos vem, porque cada dia a vida impõe mais condições para que as pessoas se comprometam, se envolvam com essas condições que supostamente nos oferece bem-estar, nos oferece conforto e etc. E esse é um dos fatores que leva as pessoas em razão dessa pressão, né, das coisas que a vida impõe sobre nós, a vida moderna hoje, que exige muito de nós no quesito beleza, no quesito aparência física, no quesito econômico principalmente, e outros mais. Não vamos enumerar todas as coisas que o mundo moderno hoje, todas as condições que o mundo moderno nos impõe hoje para vivermos efetivamente uma vida razoável ou uma vida boa. A falta de relação familiar, a falta de convivência, a falta de relação afetiva dentro do lar, essa é a palavra, né? A falta de comunicação, as pessoas cada dia mais se isolam, se islam, por diversos fatores também, levadas por vários fatores. Por exemplo, uma coisa que tirou as pessoas hoje do relacionamento normal entre si foi a internet. O telefone celular, o mau uso da internet, vamos dizer assim. Os recursos que a tecnologia oferece para envolver as pessoas cada vez mais no mundo particular, restrito, somente seu. A maneira virtual que as pessoas adquiriram para se relacionar entre si, perderam efetivamente a normalidade da comunicação dentro de casa, não se comunicam mais como antes, não conseguem, muitas famílias não conseguem ter diálogo, não conseguem falar entre si, porque estão envolvidas, cada uma no seu próprio mundo, no seu próprio interesse, na sua própria particularidade. E sobretudo, todas estas coisas e mais algumas que não temos tempo para especificar, mas sobre todas as coisas que levam o homem a sofrer com ansiedade, está a ausência da comunhão com Deus. Esse é o fator que mais implica na vida do homem para sofrer de depressão, de ansiedade, consequentemente com a depressão. Porque normalmente a ansiedade ela está um passo apenas da depressão. E a falta de comunhão com Deus, a falta de relação com Deus,
a falta de o ser humano estar ligado ao seu Criador, né? Isso, consequentemente, é o que ocasiona o fator ansiedade, porque o homem, por mais que não admita em seu coração, por mais que não aceita, por mais que ignore, mas no fundo, todo ser humano necessita de algo para se apoiar, necessita de algo para ser a sua base. E alguns entretenidos com o mundo exterior não conseguem entender que essa base, que é uma carência natural do ser humano, que o ser humano naturalmente tem essa carência de ter algo aonde possa se apoiar, aonde possa ter alicerce para se manter em equilíbrio. O homem não consegue se dar conta que esse alicerce, que esta base é Deus, o seu Criador. Porque o homem manteve desde o princípio uma relação com o seu Criador, de onde ele se originou, de onde ele veio. Quando falo homem, estou falando geneticamente homem e mulher, humanidade de um modo geral. Então, e essa falta que o ser humano tem, fica a lacuna, o vazio, o espaço em aberto. E aonde entra a ansiedade, quando o homem quer encontrar equilíbrio na vida, para buscar a vida, buscar o que ele necessita, o que ele anseia, o que ele quer, toda essa gama de oferta, né, que nós encontramos no nosso mundo atual. Claro que a ansiedade, ela vem desde o começo, né, desde os tempos mais remotos. Encontramos histórias que relatam pessoas em estado tanto de depressão como de ansiedade. E o que ocorre é que a pessoa não conseguindo ter esse encontro com a sua base, né, formar uma relação com Deus, né, que é a sua base, que é o seu Criador, então ele vai estar suscetível a passar por esse tipo de padecer com esse tipo de enfermidade, porque a ansiedade é uma enfermidade, está claro que é uma enfermidade e é tratada como uma enfermidade, né? E nós sabemos que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele nos advertiu e em vários momentos, enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele estabelecia o seu ministério e dava instrução aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? Ele ensinava e ele falava sobre a questão da ansiedade. Nós podemos encontrar em vários pontos dentro do Evangelho de Jesus. Quando ele próprio, Jesus, estava ainda na terra, estabelecendo aí o seu ministério, o seu reino, e quando ele ensinava as pessoas, em muitos momentos Jesus tocou, em vários momentos Jesus tocou no ponto, na questão da ansiedade do homem. Nós podemos buscar no livro de Mateus, vamos entrar aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos ver
o que nos fala a palavra do Senhor neste versículo, nesse versículo, né, nesse capítulo 6, né, do versículo 25. Versículo 25, vamos lá, vamos ver o que nos diz essa palavra. E depois nós partimos já para outro capítulo e versículo, outro momento que Jesus também falou, mencionou, em vários momentos ele falou sobre a ansiedade. Ele diz, então, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Jesus está falando das razões básicas que pelas quais o homem, na sua época, vamos dizer assim, se colocava em estado de ansiedade. O homem estava preocupado em como eu vou comer, né? Em como eu vou beber, em como eu vou me vestir, em essas coisas que são básicas, é o básico para a vida, vamos dizer assim. Até mesmo para o que é básico para a vida, Jesus nos deu instruções e fez menção de coisas básicas que essencialmente nós necessitamos para a nossa vida cotidiana. Porém, no mundo moderno, hoje, o mundo em que nós vivemos, que não existe, que existe uma hierarquia de poder, em todas as épocas sempre existiu a hierarquia de poder. Porém, hoje, no nosso tempo atual, as pessoas querem se igualar de qualquer maneira, no que diz respeito ao financeiro, ao econômico financeiro. As pessoas querem se igualar também no poder, e as pessoas correm muito à frente do seu tempo, na busca desesperada por alcançar as suas metas, alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, o que elas chamam de sonhos. E esse desespero extremo que as pessoas se colocam, muitos se colocam por possuir, por querer a qualquer preço, passando por cima dos seus próprios limites, para chegar aí aonde almeja. Essas pessoas, elas não conseguem entender que elas estão aí caminhando, muitas vezes se lançando à frente do seu próprio tempo, do tempo de ter o que elas desejam, e buscam em si mesmo a força, e buscam em si mesmo o alicerce para se firmar nessa busca por aquilo que elas desejam. E Jesus nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por aquilo que basicamente nós necessitamos para a nossa sobrevivência, e ainda mais por coisas supérfluas. Muitas pessoas estão sofrendo, padecendo, pagando um alto preço por coisas supérfluas, coisas que naturalmente nós podemos passar sem elas, nós podemos sobreviver sem essas coisas que nós almejamos, que nós buscamos com tanto desespero, com tanta ansiedade.
como se a vida não tivesse nenhum sentido, nenhum valor, se nós não conseguíssemos chegar aonde nós colocamos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. É muito comum nos dias de hoje encontrarmos pessoas desesperadas, sofrendo, padecendo, angustiadas e pedir naturalmente ajuda. Algumas pessoas buscam médicos, especialistas, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, enfim, tudo que está ligado ao mundo psíquico, ao sistema psíquico. E as pessoas buscam ajuda, desesperadas, querendo amenizar a situação em que está passando, a situação desesperadora, a situação angustiante de padecer pela ansiedade. E é muito triste, realmente é muito triste quando essas pessoas não conseguem entender a mensagem do Mestre, a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus nos deixou, os ensinamentos de Jesus, para que nós nos mantenhamos livres da ansiedade, livres da angústia de espírito, por coisas tão banais, por coisas que na maioria das vezes passamos perfeitamente sem elas. E ainda que fosse coisas de extrema necessidade, coisas essenciais para a vida, como Jesus mencionou, que é o pão, que é a água, que é o vestiário, nem por isso nós outros devemos nos colocar ansiosos. Devemos saber que Deus é o nosso provedor, devemos crer que Deus, nenhum pai, a palavra de Deus nos diz que nenhum filho que se dirige ao seu pai e pede ao pai um pedaço de pão, esse pai vai oferecer uma serpente. E assim é Deus conosco. Se o homem tivesse a capacidade de estabelecer um relacionamento com Deus para adquirir esta autoconfiança que ele necessita ter para obter os suplementos para as suas necessidades básicas de subsistência, porque nós encontramos por aí muitas mentiras em forma de verdade. E cada vez as pessoas estão mais decepcionadas, cada vez as pessoas estão mais enraivecidas, até odiadas, pelo fato de serem assediadas com mentiras, receberem ofertas mentirosas de prosperidade através do mundo espiritual. E a proposta de Jesus não foi essa para o homem. O objetivo de Jesus vindo ao mundo, nascendo, vivendo, estabelecendo aqui o seu reino, a proposta de Jesus para o seu reino não consiste em coisas materiais, porque assim, na sua época, os que esperavam o Messias que eles acreditavam vir de uma forma completamente diferente que veio Jesus. Eles acreditavam que esse Messias viria para estabelecer o reino de Israel, restabelecer o reino de Israel, que esse Messias ele vinha com poder, ele ia sair do meio dos poderosos, dos ricos, dos afamados, e porque eles imaginavam um Messias material, um homem carnal, porém o Messias que nos veio,
que veio trazer a vida, o Messias que veio trazer a proposta de vida, não é para os tempos, não foi para os tempos atuais, daqueles que esperavam esse Messias com essas características, como o Salvador, materialmente falando, dos problemas de Israel, dos problemas dos judeus. Não, o Messias que veio, o Messias da promessa, foi Jesus, aquele que nasceu de Maria, da simples Maria, da bem-aventurada Maria, que foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e nasceu em uma manjedoura, que veio ao mundo num momento e num local inesperado, inimaginável naquela época. E por isso eles não aceitaram Jesus. E hoje as pessoas que buscam, infelizmente, a obter lucros, a comercializar, a negociar a palavra de Deus, eles oferecem aí, aleatoriamente, uma proposta enganosa de prosperidade material. Jesus não veio aqui, o reino de Deus não consiste em comida e bebida. Não foi para isso que Jesus veio ao mundo, porque essas coisas naturalmente nunca faltou ao homem que trabalha, nunca faltou ao homem que confia em Deus, que espera em Deus, que coloca a sua confiança em Deus. De maneira nenhuma Deus vai permitir que o homem venha a sofrer de fome, padecer necessidade, se o homem coloca nele a sua esperança, porque do contrário vamos estar à mercê da própria sorte. Podemos ter a sorte de não padecer de fome e podemos ter a infelicidade de passar privações e necessidade. Isso ocorre com as pessoas que estão no mundo. Isso ocorre com as pessoas que estão no mundo, porque as pessoas que estão na presença de Deus, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, Deus vai permitir que ela mendigue o pão, que ela seja um pedinte, que ela venha mendigar o pão, independente da crise que há, independente da situação que esteja vivendo o país, independente da situação que seja o local onde essa pessoa está. Deus é provedor. Ele vai prover. Ele vai prover aquilo que basicamente nós necessitamos, sem que haja necessidade de que nós nos colocamos em estado extremo de ansiedade. Porque a vida, Jesus faz uma comparação bastante evidente e lógica. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Então, o homem, quando ele se coloca em estado de desespero, por medo de não ter o seu suplemento diário de subsistência, ou por medo de não chegar aonde ele planejou, de não chegar aonde ele almejou chegar. Ele se coloca em estado extremo de angústia, de espírito, de ansiedade. Mas tanto o nosso corpo e a nossa vida vale muito mais do que qualquer coisa que nós desejamos. E por que Jesus falou isso? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário. Jesus falou isso querendo dizer que por mais que nós estejamos passando necessidade destas coisas que ele menciona, tanto a roupa como a comida, nós somos muito maior do que essas coisas. Deus nos deu capacidade de provisão através do trabalho, com a nossa inteligência. O Senhor nos capacitou
para sermos provedores de nós mesmos, mas basicamente as coisas que nós necessitamos para a nossa subsistência. Porque o reino que Jesus veio trazer ao mundo, estabelecer entre nós, a mensagem que Jesus veio trazer ao mundo, é isto que eu quero dizer, porque o reino de Jesus não é deste mundo. E ele sempre deixou claro isso quando ele era questionado pelas pessoas que ainda esperavam o Messias com a presença de Jesus, e as pessoas ainda esperavam que viesse o Messias na época dele. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. E nem assim eles não conseguiram entender que aquele Jesus, aquele Messias que eles esperavam, que vinha resolver os problemas de Israel naquela época, dos judeus daquela época, esse Messias não existia, nunca existiu, porque o Messias de fato que existia e que sempre existiu desde a eternidade e que existe para a eternidade, e já estava ali entre eles, e eles não conseguiam entender a mensagem do Messias naquele momento, que Jesus estava ali entre eles. E muitos seguem até hoje, nos nossos dias atuais, não entendendo a mensagem do Evangelho de Jesus, do reino de Jesus, que é a mensagem de salvação. As outras coisas são consequências. As outras coisas que nós almejamos para essa vida são consequência da vida, do plano espiritual. Nós sim podemos ter coisas que muitas vezes nós desejamos. Podemos ter o nosso carro, a nossa casa, isso, aquilo que nós desejamos e buscamos em Deus. Não é pecado, não existe nenhum mal no homem em se colocar na presença de Deus para pedir algo em específico para o seu bem-estar. Não existe nenhum mal e ninguém está aqui falando que que Deus não quer isso, não. Deus quer que o homem estabeleça uma relação com Ele, uma relação de amizade, uma relação de confiança. E, através dessa relação de amizade, de confiança, descansar na fé de que Ele pode prover aquilo que nós esperamos, que nós desejamos, que nós queremos, segundo a vontade dEle. E estarmos satisfeitos com a presença de Deus na nossa vida, independente se vamos ter ou não aquilo que nós almejamos. Porque imagina, se todas as pessoas no mundo tivessem aquilo que elas desejam, como seria esse mundo? Um mundo sem graça? Se as pessoas simplesmente imaginassem uma coisa e de imediato já alcançassem aquilo, né? Que sentido teria a vida? A vida, na verdade, não tem sentido sem a presença de Deus. A presença de Deus é essencial para a vida do homem, para que o homem tenha paz, para que o homem tenha ponderação na alma, ponderação no coração, para que ele possa viver bem, para que ele possa entender que tendo ou não alguma coisa desse mundo não vai fazer diferença para ele em estar num estado de paz, num estado de satisfação com a vida que Deus o deu. É importante que as pessoas tenham em consideração, é muitíssimo importante que as pessoas tenham em consideração que Jesus veio trazer uma proposta de vida eterna e que nada tem a ver, que não tem nenhuma relação com as coisas desse mundo, que as coisas desse mundo estão completamente à parte, indiferente da proposta real que Jesus veio trazer à humanidade, e que o mais importante é entender o teor dessa proposta, e as outras coisas são consequência, porque Jesus, a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa,
E nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Para estabelecer um relacionamento com Deus, nós temos que acreditar nas promessas dele, que está contida dentro da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, que está contida principalmente no Evangelho de Jesus, que é a renovação de pacto entre Deus e o homem através de Jesus Cristo. Jesus nos trouxe instrução de como viver as nossas vidas. Jesus nos dá instrução de como nós devemos viver com tranquilidade, e ele se oferece, Jesus se oferece abertamente para receber em seus ombros e suas costas as nossas mochilas pesadas que nós arrastamos, as nossas cruzes pesadas, ou seja, os nossos problemas, as nossas ansiedades, né? Nós podemos ver isto no mesmo livro de Mateus. Vamos explorar o livro de Mateus mais uma vez, no capítulo 11, quando Jesus fala com suas próprias palavras, e ele pessoalmente está falando, versículo 27, versículo 28, 29 e 30, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nos chamando, se oferecendo a nós como suporte para as nossas aflições. Não é difícil entender isso. Quantas pessoas estão morrendo, agonizando na ansiedade pelas coisas desse mundo, querendo a qualquer preço possuir, ter isso ou aquilo. Quantas pessoas, infelizmente, se aproximam de Deus simplesmente com o objetivo de obter favores materiais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando a pessoa pensa que pode negociar com Deus. Quando a pessoa imagina que Deus necessita dela a qualquer preço, que ele está disposto a pagar o preço que ela quer, simplesmente para que essa pessoa se dirija a ele. Não é assim. Deus não precisa de nós, nós necessitamos de Deus. Está aí Jesus se oferecendo para nos dar suporte no nosso sofrimento, na nossa amargura, nos nossos momentos de ansiedade. Jesus está aí se oferecendo para dar suporte. E as pessoas não conseguem entender isso. E buscam Jesus por coisas tão supérfluas. Querem fazer um negócio tão sem sentido com Deus. O Senhor me dá isso ou aquilo e eu vou estar aí na sua casa. Eu vou estar indo no culto de domingo, ou de segunda-feira, ou no momento de oração. Eu vou subir no monte para pedir a Deus isso, aquilo. Eu não vou subir no monte para adorar a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me oferecer. Isso é muito triste. Existem muitas pessoas, e eu conheço muitas delas, que querem comprar amor, que acham que o dinheiro pode pagar amor. E essas pessoas é muito parecida também com essas pessoas que se acham tão importantes a ponto de acreditar que elas, por fazer uma pequena menção na direção de Deus, uma pequena menção ao nome do Senhor, de Deus, do Todo-Poderoso, então Deus vai estar aí regozijante a ponto de
em troca disso, dar a ela o que ela pede. Não é assim. Não é assim, não é dessa maneira. Estão equivocados os que pensam dessa maneira, os que agem dessa maneira. E eu vou encerrar esse vídeo lembrando da proposta de Jesus. Ele se oferece: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado e se sente oprimido, se sente angustiado, se sente incapaz de seguir adiante, se sente afogando, asfixiado, sem ar, pelo tamanho peso que você leva nos seus ombros. Lembra disso? Lembra que Jesus está oferecendo o seu ombro, as suas costas, as suas espaldas, para pôr sobre elas o meu, o seu, o nosso jugo, a nossa mochila de problemas. Jesus está se oferecendo para nos ajudar nessa caminhada. E sejamos nós ponderados, e sejamos nós justos com Deus. Deus não precisa de nós. Para quê? Para que Deus precisa do homem? Para que fim Deus criou o homem, se não fora para a sua própria glória? E o que significa isso? Para que o homem o adorasse como seu criador, como seu progenitor. Para isso Deus criou o homem. Nós deliberadamente devemos amar a Deus e adorar Ele, e não sob condições de ter isso ou aquilo, não sob condições de receber favores de Deus em forma de prosperidade para a nossa vida. Nós somos muito mais do que aquilo que nós almejamos, do que aquilo que nós desejamos, do que aquilo que nós buscamos em Deus. Nós estamos muito mais, somos muito mais valorosos do que qualquer coisa, do que a roupa, por mais cara que ela seja, a grife mais cara que existe no mundo, que eu não sei qual é, que veste o ser humano, o acessório, o carro, a casa, tudo isso é muito inferior à nossa própria vida, ao que nós somos, ao nosso corpo, à nossa matéria que Deus nos fez com tanto amor, com tanto apreço, e principalmente a nossa alma, a nossa vida. E não devemos entregar a nossa vida ao desespero, à angústia, ao sofrimento, em razão de coisas supérfluas, que é tão mais pequena e mais inferior do que a nós mesmos. É importante guardar a mensagem de Jesus, essa que ele oferece às suas costas, e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso da ansiedade, da angústia de espírito, do desespero pela vida. Vamos então aceitar a proposta de Jesus. Vamos então estar com Jesus nas nossas horas de angústia, de ansiedade, de sofrimento, e estar com Jesus também na hora da prosperidade, na hora da bonança, na hora da riqueza. Jesus tem coisas maravilhosas para nos oferecer num plano espiritual. Observa a proposta de Jesus para a vida eterna, porque essa, sobretudo, é a mais importante que há. Observa e procura, busca entender o verdadeiro sentido do reino de Jesus Cristo que foi estabelecido entre nós. Não seja como os nossos antepassados, não sejamos como os nossos antepassados que buscaram um Messias material, um Messias como eles,
que tinha tão pouco para oferecer. E o nosso Messias, o Messias que nós temos, que nós recebemos, que nós acreditamos na sua existência e confessamos a sua morte e ressurreição e o seu reino que foi estabelecido entre nós. Esse Messias, ele é eterno, ele é o Todo-Poderoso, ele é o desde a eternidade e será para sempre, de eternidade a eternidade. Os seus dias não são contados, não é possível contar os dias do nosso Deus, do nosso Messias, do nosso Jesus. Creiamos nesse Jesus, creiamos que tão grande o quanto Ele é os planos que Ele tem para nós, como ser humanos, nesta vida, neste plano material e também posteriormente no plano espiritual, depois da nossa morte. E façamos dessa vida realmente uma passagem insignificante